eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Primeira carta à igreja dos Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, 18, 19 e 20, está escrito assim: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos em nome de Jesus, nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, de podermos, ó Deus, já termos louvado e glorificado o Teu nome neste lugar. Queremos, Senhor, agora Te pedir uma coisa. Pai querido, abre o nosso entendimento, que nós possamos, Senhor, discernir tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta manhã. Faz uso, Senhor, da Tua palavra para falar aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, estar prontos e preparados para tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Oramos, ó Deus, crendo que o Senhor tem grandes coisas a nos revelar nesta manhã.
Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Confesso que é um texto um pouco longo, mas nós precisávamos ler e ler pausadamente para entendermos aquilo que o apóstolo Paulo desejava falar com essa igreja que se encontrava na cidade de Tessalônica. Uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo e que vivia um momento de dificuldade na sua existência. O apóstolo Paulo, então, estando longe, ele escreve a essa igreja e traz algumas recomendações. O que me chamou a atenção no primeiro trecho do texto que nós lemos no capítulo 2 é que o apóstolo Paulo ele falava a respeito de ter com eles. O apóstolo Paulo ele queria mais do que estar escrevendo, ele queria estar junto com a igreja. Ele queria estar se encontrando com os irmãos para poder passar a eles algumas instruções. Isso me chamou muita atenção quando eu comecei a ler esse texto e tentar entender aquilo que o Senhor estava desejando me mostrar, porque nós estamos vivendo um momento de retorno de uma situação onde nós fomos proibidos de nos encontrar. Não é verdade? Nós passamos aí cerca de 1 ano e mais alguns meses sem termos a oportunidade de estar juntos, de nos encontrarmos. E aí eu olho para esse texto e eu vejo o apóstolo Paulo, ele escrevendo uma carta a uma igreja, onde ele expressa, num primeiro momento, o seu desejo de estar junto com a igreja, de se encontrar com os irmãos. E, num segundo momento, o apóstolo Paulo ele vai trazer uma outra revelação a respeito de um outro encontro. E quando pensava nisso, eu comecei a me remeter à palavra de Deus e a todo o contexto bíblico e perceber que a Bíblia ela traz inúmeros relatos de encontros que foram responsáveis por mudar histórias. 17. Talvez se eu perguntar para você aqui nessa manhã, você que se faz presente aqui na igreja, se você se lembra de algum encontro que você já teve, eu tenho certeza absoluta que você vai se lembrar pelo menos de um encontro. Quantos aqui nessa manhã se lembram pelo menos de um encontro que já tiveram? Eu me lembro de vários, irmãos. Apesar de hoje estar um pouco debilitado com a minha memória, e eu creio que é por causa do Covid, porque isso é uma das características pós-Covid, a gente pode ser acometido de uma perda parcial de memória. Mas eu posso me lembrar com segurança de alguns encontros que eu já tive na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que aquelas que são mãe, que estão aqui nessa manhã, lembram com certeza do primeiro encontro que tiveram com o seu filho quando nasceu. Eu sei que a mãe, quando ela está gerando um filho, ela cria uma expectativa, porque ela sabe que um novo ser está sendo gerado no seu ventre, e ela deseja que esse encontro ocorra da melhor forma possível. Então, certamente, as irmãs que aqui estão e que foram mães, elas se lembram seguramente neste momento daquele primeiro encontro que tiveram com o filho. Não é difícil lembrar, talvez, do encontro que nós tivemos com a nossa primeira professora. E às vezes tem professora que é uma bênção, que você guarda ela na memória e no coração para a vida toda. Mas às vezes você tem professoras que não são ruins, mas por serem mais rigorosas, elas nos trazem às vezes lembranças de castigos, inclusive. Principalmente aquele que foi um pouco arteiro no seu período escolar. Mas são lembranças que são trazidas à nossa memória de encontros que marcaram a nossa vida. Eu creio que aqueles e aquelas que são casados, ou que hoje namoram ou são noivos,
tem uma lembrança perfeita do primeiro encontro que tiveram com a sua namorada. Quantos aqui casados nessa manhã, ou casadas, que se lembram do primeiro encontro que tiveram com a namorada? Eu me lembro, irmãos. São 30 e poucos anos de casamento, mas eu me lembro do primeiro encontro. Eu me lembro da roupa que a Liliane vestia. Eu me lembro quase daquilo que nós conversamos. Pastor, mas então a memória do Senhor está boa. Não, mas é que existem encontros que marcam a nossa vida. Existem encontros que fazem a diferença na nossa vida. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou perceber que Jesus, ele foi um promovedor de encontros. Se você for ler os 4 evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele era um exímio promovedor de encontros. E diga-se de passagem, todo encontro que Jesus promovia, alguma coisa diferente acontecia. Quando eu olho para o texto bíblico, não é difícil eu perceber que Jesus, ele promoveu encontros que mudaram histórias. Eu tenho certeza absoluta que você que está aqui nessa manhã e já teve um encontro com Jesus, você teve a sua história mudada. O encontro com Cristo, ele é um divisor de águas na vida de todo ser humano. Se isso não acontecer, na verdade, não ocorreu um encontro. Por quê? Porque Jesus, ele faz nova todas as coisas. Jesus nos transforma em novas criaturas, aleluia. E quando nós somos transformados em novas criaturas, nós somos então pessoas diferentes. A Bíblia fala a respeito de um homem que se chamava Pedro. Quantos aqui já ouviram falar de Pedro? O Pedro da Bíblia. Pedro se tornou um camarada conhecido porque Pedro, ele era um discípulo muito sanguíneo. Ele era aquele camarada que quando pisavam no calo dele, ele reagia rápido, e tendo inclusive que algumas vezes ser chamado a atenção por Jesus. Pedro certamente foi um discípulo difícil de se lidar, mas foi um discípulo que na sua convivência com Cristo, ele começou a ter a sua vida transformada. Pedro, ele foi encontrado consertando redes num movimento de pescaria, e Jesus chega até ele e promove um encontro, o convida para deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de almas. E eu creio que aquele encontro ali para Pedro deve ter sido algo conflitante, mas como pode? Eu sou pescador de peixe, como é que eu vou me tornar pescador de almas? Mas como assim? Só que Jesus havia naquele momento ali promovido aquele encontro, porque ele sabia que Pedro, apesar de ser quem ele era naquele momento, Pedro seria capaz de ser transformado num outro homem, numa outra pessoa. O encontro que Jesus promovia com Pedro naquele momento ali estava proporcionando a ele a oportunidade de se tornar um homem que na sua primeira pregação mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Pedro, ele foi transformado, irmãos, aleluia. Aquele homem, aquele pescador, talvez um homem tosco, um homem de pouca cultura, mas ele foi transformado a partir daquele encontro, naquele que receberia a revelação de Deus a respeito da igreja. Nós que estamos aqui hoje, nós fazemos parte da revelação que o Senhor trouxe sobre a vida de Pedro. O encontro mudou a história da vida de Pedro. Poderia parecer para muitos que talvez estivessem ali ao redor simplesmente mais um encontro. Nós podemos conjecturar aqui e pensar que talvez alguns ali até tenham comentado:
Mas será que Jesus sabe quem é Pedro? Será que falaram para Jesus como esse camarada aí, ele é estourado? Ele tem pavio curto? Mas, irmãos, não há temperamento, não há comportamento que não seja transformado a partir do momento que se tem um encontro com Jesus. Jesus ali estava marcando a história de Pedro. Jesus estava ali iniciando um processo de transformação na vida daquele pescador. Eu quero dizer para você, quando você teve um encontro com Jesus, se esse encontro foi verdadeiro e genuíno, Jesus começou a operar uma transformação na sua vida. E nós precisamos entender que essa transformação é necessária. É necessária porque Jesus ele promoveu um encontro também, e podemos dizer assim, um encontro com algumas características sobrenaturais a caminho de uma cidade chamada Damasco. A Bíblia vai dizer que havia, naquele tempo, um homem chamado Saulo de Tarso. Certamente você já ouviu falar desse homem. Um homem que era perseguidor de cristãos. Um homem que respirava ameaça contra os cristãos. Um homem que certamente, ao ver um cristão, alguém professando a sua fé em Cristo, era certamente por ele preso e torturado. Mas um dia esse homem, respirando ameaça contra os cristãos, ele vai a caminho de Damasco com uma intenção, com um propósito, com um objetivo. Só que no meio do caminho, Jesus promove um encontro sobrenatural com ele. A Bíblia diz que um resplendor de luz surgiu no caminho, seu cavalo parou, ele cai do cavalo, e aí ele começa a perceber que algo diferente estava acontecendo ali, porque o encontro com Jesus promove coisas diferentes. E ali então Jesus começa a falar com ele e libera para ele uma palavra: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele começa a perceber ali que aquele encontro estava gerando algo diferente na vida dele. A Bíblia diz que Saulo então ele fica cego e ele é conduzido até uma cidade. E ali, diante de um encontro, Paulo tem a sua vida transformada. Saulo já não se chamava mais Saulo. Jesus muda o nome de Saulo para Paulo. Aquele Paulo que tinha iniciado a sua caminhada respirando ameaça contra os cristãos, na intenção de perseguir, ele é encontrado de joelhos orando. Um encontro transformador. Um encontro, aleluia, que mudou o nome, que mudou a intenção, que mudou, aleluia, o comportamento. As pessoas que viam certamente Paulo ficavam com medo porque não desejariam estar perto de quem poderia trazer ameaça. Mas certamente muitos ainda não tinham entendido que aquele que tem um encontro com Jesus, ele tem a sua vida transformada, as suas intenções transformadas. É por isso que algumas pessoas, quando olham para você, não veem mais aquele que você era, mas veem aquele em quem você se tornou. Porque você teve um encontro verdadeiro com Jesus. Aleluia! E não há como ficar igual, não há como ficar da mesma forma. Se nós formos aqui passear pela Bíblia, nós vamos encontrar inclusive mulheres que foram transformadas a partir do encontro. Uma delas eu quero destacar aqui, que se chama Maria Madalena. Uma mulher que foi levada até a presença de Jesus, que foi encontrada em adultério, segundo seus acusadores, e eles a levam até a presença de Jesus, com a intenção de alguma forma ter Jesus com eles na decisão que eles precisavam tomar, porque naquele tempo
era mister que uma mulher pega em flagrante adultério, ela fosse apedrejada até a morte. E eles levam aquela mulher, Maria Madalena, até a presença de Jesus, certamente na intenção de que Jesus viesse liberar uma palavra de condenação a ela. Só que Jesus tem uma atitude inusitada. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele se ajoelha no chão, ele se agacha e ele começa a escrever algumas coisas que para uns até hoje é curiosidade, mas para nós não importa o que Jesus escreveu ali naquele momento. Importa é que quando Jesus se levanta daquele momento em que ele se encontra com aquela mulher, Jesus ele olha e ele não vê mais ninguém ao redor dele a não ser Maria Madalena, porque Jesus havia liberado uma palavra sobre aqueles que estavam ao redor: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Todos foram embora, mas Maria Madalena, ela ficou ali, porque ela sabia, aleluia, que aquele encontro com Jesus ia mudar a trajetória de vida que ela tinha até então. Ela ia, aleluia, naquele momento ali, dividir a história dela. A Maria Madalena, que foi conhecida como uma adúltera que estava prestes a ser apedrejada, como uma mulher que esteve aos pés do Senhor e teve o privilégio de ser a primeira pessoa, aleluia, que teve a revelação de que Jesus havia ressuscitado. Aleluia, amém. Escute uma coisa: Jesus, ele é um exímio promovedor de encontros que mudam histórias. Talvez você esteja aqui nessa manhã e há algo na sua vida que precisa ser transformado. Talvez você ainda não tenha tido um verdadeiro encontro com Jesus. Talvez você esteja dizendo no seu coração neste momento: pastor, mas eu já estou na igreja, eu sou batizado, eu sirvo ao Senhor, mas eu não consigo ver essas diferenças na minha vida. Quero te dar uma notícia: será preciso promover um novo encontro, porque o encontro com Jesus, ele muda a história, ele muda o rumo da nossa vida, aleluia. E se nós formos passar aqui, irmãos, amanhã, nós poderíamos aqui citar muitos homens e mulheres que tiveram a sua vida transformada a partir do momento que tiveram um encontro com Jesus. Zaqueu foi mais um deles. Zaqueu se esforçou, ouviu falar que Jesus estaria passando por ali. A história nós já conhecemos. Zaqueu se esforça, sobe numa figueira brava e lá de cima ele é avistado pelo Senhor. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Havia uma multidão ao redor de Jesus. Haviam pessoas mais próximas de Jesus do que Zaqueu estava. Só que Jesus olhou para o alto, olhou, aleluia, para aquele momento em que Zaqueu havia se esforçado para poder estar perto de Jesus. Às vezes é necessário, para que o encontro com Jesus seja promovido por um pouco do nosso esforço. Talvez seja necessário nós nos esforçarmos um pouco mais, para que Jesus possa promover um encontro transformador na nossa vida. E eu não poderia deixar de falar de um encontro. Hoje é culto de ceia. Jesus, ele promoveu um encontro que para mim é um dos maiores encontros que a Bíblia relata. Jesus foi levado ao Gólgota. Jesus foi levado ao monte chamado Caveira para ser crucificado. Estavam ali do seu lado direito um ladrão, do seu lado esquerdo outro ladrão. Jesus estava no meio e começa a desenrolar ali naquele encontro um diálogo entre dois ladrões.
e o nosso Senhor Jesus. E naquele momento de diálogo ali, um dos ladrões, ele começa a instigar a Cristo e a dizer: se tu és o rei dos judeus, desce da cruz, salva você, salva nós também. Só que o outro ladrão, ele entende que aquele que estava ali, ele não tinha pecado, ele não tinha cometido crime algum. E aquele outro ladrão, ele começou a entender que aquele encontro ali era uma oportunidade de mudar a sua história. No momento da sua morte, da sua crucificação. E ele então, ele expressa uma palavra de arrependimento. Ele diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Aquele ladrão ali, na hora da morte, no desfecho final, ele reconhece que aquele encontro mudaria sua história para a eternidade. Certamente que ele sabia que daquela cruz ele não desceria mais com vida, mas ele entendeu naquele momento ali que ele estava tendo a grande oportunidade de ter uma vida eterna com Cristo. E aí então ele faz um pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Sabe que momento é esse? Sabe que esse encontro promoveu, irmãos? É o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Aquele momento na cruz, ele inaugura o período da graça. Você e eu, nós fomos acometidos de um pecado original pela transgressão do homem lá no início, e nós carregamos isso sobre a nossa vida. Só que esse encontro promovido por Jesus ali na cruz do Calvário deu a mim e a você a oportunidade de mudarmos a nossa história. Aquele ladrão, ele reconheceu isso. No momento da sua partida, ele tinha feito tudo de errado na sua vida. Certamente que as coisas que ele praticou, que ele fez, eram contrárias à vontade de Deus. Mas naquele momento ali, no momento derradeiro, ele reconhece que aquele encontro estava gerando para ele uma grande oportunidade. A sua vida aqui na terra ia ser tirada, mas ele precisava garantir uma vida na eternidade. E aí vem a grande promessa, vem a revelação. Eu creio que naquele momento ali, irmãos, eu não sei se a voz de Jesus estava num sussurro ou se ele podia falar mais alto, mas eu creio que naquele momento ali, eu quero conjecturar que talvez os que estavam ali ao redor da cruz, até mesmo os guardas, os romanos que ali estavam para aguardar aquele momento, eles ouviram Jesus dizer algo para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Que coisa gloriosa, irmãos! A morte estava para vencer aquele homem, aquele ladrão. Era o momento derradeiro. Eram dois ladrões. A condenação era a mesma. Os dois, daí a pouco, estariam mortos. Um não desejou ir para o reino. Rejeitou o sacrifício de Jesus ali naquele momento. Aquele encontro para ele não fez muita diferença. Mas o outro entendeu que aquele momento era a grande oportunidade que Jesus estava dando. Eu quero dizer para você, para mim e para você nessa manhã,
um encontro com Jesus gera grandes oportunidades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos hoje, irmãos, muitas pessoas vivendo momentos difíceis na sua vida. É provável que você conheça alguém bem perto de você que tem vivido uma vida de frustrações, de sofrimento, uma vida de enfermidades, uma vida de escravidão, uma vida de pecados. Certamente que nós conhecemos pelo menos uma pessoa assim, perto de nós. Mas nós precisamos anunciar que o encontro com Jesus faz toda a diferença. Jesus, ele veio, aleluia, para nos libertar de todas essas coisas. Existem pessoas passando por momentos difíceis, por não entenderem que Jesus, ele veio para nos libertar das garras do adversário e para nos conceder uma vida com abundância. Eu quero caminhar para encerrar essa mensagem, retornando para o texto que nós lemos, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Tessalônica, ele escreve dizendo que ele queria estar com eles. Paulo queria se encontrar com a igreja, mas mais do que isso, Paulo queria trazer para a igreja a revelação de um encontro que era muito maior e muito melhor e mais importante do que o encontro que ele desejava ter com a igreja. Eu quero dizer para você nessa manhã que mais do que esse encontro que nós temos aqui, há um encontro reservado para nós que ainda precisa ser alcançado. Há um encontro para a igreja que ainda precisa ser alcançado. Algumas igrejas têm tido uma dificuldade hoje muito grande de fazer isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, de se encontrar, de poder estar juntos. E é necessário que esse ajuntamento chamado comunidade cristã, ele ocorra, porque é no nosso meio que o Senhor Jesus, ele manifesta por meio do Espírito Santo os seus sinais e as suas maravilhas. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ou melhor dizendo, ele retorna e ele vai trazer algumas instruções aos discípulos, e ele vai dizer: olha, esses sinais haverão de seguir aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expelirão demônios. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, colocarão a mão sobre serpentes. Esses sinais, eles precisam estar latentes na vida da igreja. Jesus instruiu que haveriam sinais que seguiriam, apontariam para aqueles que crescem. Eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus tem um encontro preparado para mim e para você. Só que esse encontro, e eu quando estava tomando meu banho pela manhã, Deus ministrava no meu coração que na verdade para nós é um reencontro, porque o primeiro encontro nós já tivemos com Jesus. Eu creio que todos nós aqui, pelo que eu me lembro, todos nós aqui somos salvos em Cristo. Temos alguns que ainda precisam passar pelo batismo, mas todos nós que aqui estamos já confessamos a Jesus Cristo como Senhor. Amém? Amém. Então nós já tivemos o primeiro encontro. Amém? Amém. E quando eu pensava neste primeiro encontro, todos os primeiros encontros com Jesus, eles não exigem de nós muita coisa. Nós nos encontramos com Jesus da forma que nós estamos. Pedro se encontrou com Jesus pela primeira vez como?
pescador. Maria Madalena como uma pecadora adúltera. Zaqueu como um suposto usurpador do povo por ser um cobrador de impostos e que certamente muitas vezes cobrava mais até do que era devido. Só que a partir do encontro essas pessoas foram transformadas. O primeiro encontro com Jesus, ele vai começar a gerar mudanças. Só que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Tessalônica, Paulo ele traz a revelação de que haverá mais um encontro. E para esse encontro que eu chamo de reencontro, nós já não poderemos estar da forma como nós estávamos. Se eu me remeter ao texto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele traz algumas orientações aqui, porque havia mais uma revelação que ele precisava trazer para a igreja. E o que eu preciso fazer para que o meu primeiro encontro tenha bons resultados? Primeiro, eu preciso crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, eu preciso obedecer. A obediência, ela é melhor do que o sacrifício. Ainda que eu sacrifique todas as coisas por amor a Cristo, se eu for desobediente, eu não vou participar do reencontro. É preciso confiar no Senhor, porque crer é diferente de confiar. Tem pessoas que dizem eu creio, mas quando é para colocar a fé em prática, não tem confiança. E aí isso começa a conflitar fé com confiança. Então eu preciso crer e confiar. Eu preciso me santificar. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Não há como partir o reencontro sem santificação. E a santificação é um processo que começa na nossa vida a partir do primeiro encontro. Nós somos regenerados e começamos um processo de santificação na nossa vida, que só vai terminar quando o nosso corpo for transformado e nós recebermos um corpo glorificado. E para que tudo isso aconteça, é preciso se converter. Um encontro com Jesus, ele precisa gerar conversão. E conversão, se você for olhar no dicionário, você vai ver que converter é você tomar outro caminho. Eu ia para uma direção, eu vou mudar de direção. Por quê? Porque os caminhos do Senhor são mais altos do que o meu. Porque os planos do Senhor são maiores do que o meu. E o meu encontro com Cristo precisa promover isso na minha vida. Precisam promover esse entendimento. Sabe por quê? Porque você e eu aguardamos um reino. Abra sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 14, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Encontrou? Todos encontraram? Amém? Para a gente acompanhar junto. A partir do versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo,
E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, diga nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, aleluia, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, aleluia, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, aleluia. Querido, eu quero dizer para você nessa manhã, nesse culto de ceia, há um reencontro preparado para mim e para você. Se Jesus voltasse agora, aleluia, o nosso reencontro seria nos ares, mas nós precisamos estar preparados. Para o primeiro encontro, a gente não precisava estar preparado. A gente pode ter o primeiro encontro com Jesus da forma que nós estivermos, com pecado, transgredindo, vivendo nossa vida desregrada de qualquer maneira. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Então o primeiro encontro ele pode ser promovido da forma como nós estivermos. Mas para esse momento, a gente precisa estar com a nossa vida transformada. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis na sua vida, momentos onde você tem necessitado de transformações. Pastor, eu já tive um encontro com Jesus, mas essa palavra nessa manhã me trouxe a revelação de que existem algumas coisas que precisam ainda ser transformadas. Feche seus olhos. Se tem esperança. Jesus ele disse: olha, sem mim nada podeis fazer. O Espírito Santo, que é a promessa do Senhor sobre a nossa vida, ele traz para nós novidade de vida. Por isso, querido, se tem algo na sua vida que você não tem conseguido vencer, eu quero orar por você neste momento, porque o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu quero orar por você e com você. Eu quero contemplar, eu quero me encontrar com Jesus nas nuvens. Eu não quero que peso de pecado, peso de condenação me segure, aleluia, aqui nessa terra. Eu quero participar desse reencontro. E se você deseja estar lá comigo e tem algo que tem impedido você disso, talvez o Espírito Santo esteja trazendo a sua memória neste momento. Amém. Algo que você precisa melhorar e mudar. Se Deus está fazendo isso, coloque-se de pé e não perca essa oportunidade. Aleluia. Haviam 2 ladrões na cruz. Um reconheceu que aquela era a oportunidade dele de ir morar no céu. O outro não desejou isso. E só Deus sabe para onde foi levada a alma daquele outro ladrão. Eu quero me encontrar com o Senhor nas nuvens. Aleluia, feche seus olhos, querido. Ore comigo. Senhor, nós estamos aqui na tua casa. Senhor, já te louvamos, já te adoramos, entoamos o nosso cântico de adoração a ti. Já fizemos, Senhor, inclusive a nossa oferta. Mas nós queremos, ó Deus, neste momento apresentar ao Senhor a nossa vida, apresentar a ti o nosso coração. A tua palavra diz, ó Pai, que o nosso coração ele é enganoso. E muitas vezes, Senhor, somos enganados, aleluia, pelos nossos próprios pensamentos. Tiramos nossas próprias conclusões. Mas eu creio, Senhor, que Tu, nessa manhã, nos trouxe aqui até este lugar, ó Pai, para nos revelar que há um encontro preparado para nós. Deus querido, algo sobrenatural, algo que olhos
não viram, que ouvidos não ouviram e que não chegou ao coração de homem algum. Senhor, eu te peço neste momento, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que o Senhor neste encontro, nesta manhã, promova, Senhor, um marco divisor de águas em nossa vida, que nós possamos, Senhor, aleluia, tomar, ó Pai, novas decisões a partir desta manhã, que nós possamos, Senhor, assumir novas direções na nossa vida e no nosso ministério. Senhor, que nós possamos aguardar a volta do Senhor e saber que nos encontraremos com o Senhor nos ares. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor traga consolo ao nosso coração e traga sempre a certeza da nossa salvação. Em nome de Jesus, eu te peço neste momento, Senhor, fortalece a mim e a cada um dos meus irmãos que aqui estão. Pai querido, se há falta de algo, Senhor, em alguma área da nossa vida, que o Senhor nos ajude nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos trazer o consolo e a certeza da nossa salvação. Pai querido, em nome de Jesus, que nós possamos celebrar, Senhor, aleluia, com alegria a mesa do Senhor nesta manhã, e que nós possamos em todo tempo glorificar o Teu nome. Oramos, ó Deus, agradecidos pela oportunidade deste encontro que o Senhor tem promovido conosco nesta manhã. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.